A Ucrânia se tornou mestre da guerra robótica. Não há dúvidas quanto a isso. O exército de robôs da Ucrânia está crescendo. Está mais forte e tem papel crucial para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia. Ninguém esperava isso quando Putin invadiu. O que seria uma guerra de homens e metal virou algo onde nem os humanos fazem mais o trabalho principal para a Ucrânia. Os números estão aí. Robôs terrestres têm ajudado a Ucrânia mais do que nunca. Um alto funcionário dos Estados Unidos afirmou que seria um erro as Forças Armadas dos Estados Unidos não seguir o exemplo da Ucrânia. Relatório de 9 de julho da Euromaidan Press mostra que robôs terrestres da Ucrânia fizeram mais missões em junho do que em qualquer mês da guerra com a Rússia. Essas maravilhas de metal se tornaram uma visão comum nas linhas de frente, já que fazem de tudo, desde transportar suprimentos e equipamentos até evacuar soldados e, em alguns casos, até lançar ataques contra posições russas. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que os robôs terrestres ucranianos realizaram mais de 16.600 missões de logística e evacuação em junho. E o ministro da Defesa do país, Mikhailo Fedorov, explica por que isso é importante. Cada missão realizada por um robô em vez de um militar é uma vida potencialmente salva, declara Fedorov. Não poderíamos ter dito melhor. Mas o que é ainda mais notável do que o número impressionante de missões realizadas pelos robôs terrestres da Ucrânia em junho é o aumento acentuado que vimos nesse tipo de missões com robôs. Aqui está o resumo. Em janeiro, os robôs terrestres realizaram 7.511 missões. Em fevereiro, esse número subiu para 7.960. Depois foram 9.072 em março, 11.028 em abril, 14.059 em maio. Em junho, a Ucrânia adicionou 2.500 missões ao seu total mensal, e isso com certeza preocupa a Rússia. Se a Ucrânia mantiver essa tendência, logo não haverá mais missões logísticas na linha de frente realizadas por soldados. Para a Rússia, isso reduz as chances de eliminar soldados ucranianos, permitindo que a Ucrânia mantenha fortificações fortes por mais tempo. Tudo isso resulta em mais baixas para a Rússia, ainda que de forma indireta. Tudo isso significa que os robôs terrestres da Ucrânia realizaram 18,6% mais missões em junho do que em maio, e eles mais do que dobraram sua produção desde janeiro. Os números de junho são 122% maiores do que os que vimos do primeiro mês do ano. No total, durante o primeiro semestre de 2026, os robôs da Ucrânia completaram mais de 66.300 missões. E agora, a Ucrânia tem um objetivo simples: substituir soldados por robôs terrestres para que estes realizem 100% das missões logísticas na linha de frente. Segundo Serhiy Buskresnov, conselheiro do Ministério da Defesa, a conectividade é o único fator que impede a Ucrânia, não o hardware. Para que seu exército de drones alcance o potencial máximo, a Ucrânia precisa superar os desafios que o terreno, as linhas de árvores e a infraestrutura urbana impõem aos sinais que mantêm os robôs terrestres funcionando. Desde o início da guerra, vimos a Ucrânia inovar constantemente. Ela buscará soluções, possivelmente usando IA, para automatizar a navegação e eliminar o problema de perda de sinal. Mas isso é para o futuro. Agora, a Ucrânia está totalmente focada em tornar robôs terrestres parte essencial de sua estratégia para a linha de frente. E não é só o Ministério da Defesa que diz isso. Os soldados da Ucrânia também estão totalmente de acordo em permitir que robôs os substituam sempre que esses robôs forem capazes. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que várias unidades nas linhas de frente já receberam 1.028 robôs terrestres de diferentes configurações através do mercado de armas de defesa Dotchain em maio. Isso é importante, pois esse mercado usa um sistema de pontos. Soldados ganham pontos por várias ações, incluindo abater drones e concluir operações com robôs terrestres, trocando-os depois pelos sistemas que consideram mais úteis na linha de frente. Não se trata só dos 1.028 robôs terrestres entregues. São 1.028 robôs que foram escolhidos especificamente pelos soldados na linha de frente porque são necessários. E para acrescentar a tudo isso, a Euromaidan Press revela que os soldados encomendaram um total de 3.062 robôs terrestres desse marketplace, representando um valor de 46,6 milhões de dólares. O esforço do Ministério da Defesa para que robôs terrestres atuem na linha de frente conta com o apoio dos soldados que estão sendo substituídos. Talvez seja a primeira vez que as pessoas realmente desejam que robôs assumam seus empregos. O objetivo é que robôs cuidem de toda a logística da linha de frente, com total apoio das tropas ucranianas.
Nos Estados Unidos, um homem destacou que é hora da América prestar atenção à revolução dos drones e robôs na Ucrânia. Chocado com a eficácia de tudo que a Ucrânia conquistou, o senador Lindsey Graham comentou em 10 de julho que seria um grande erro para os Estados Unidos não trabalhar com a Ucrânia para aproveitar a crescente experiência do país em drones e robótica. Os comentários ocorreram durante a visita de Lindsey Graham à Ucrânia, onde destacou as instalações da fabricante de drones Skyfall. Hoje visitei uma empresa de ponta com enorme capacidade de produção, que fabrica tecnologias muito mais avançadas do que as de qualquer outra empresa no planeta. A necessidade é a mãe de todas as invenções, disse Lindsey Graham ao alertar os Estados Unidos. Seria um grande erro os Estados Unidos não colaborarem com a Ucrânia em drones. Eles estão dispostos a ajudar porque nós estávamos dispostos a apoiar a Ucrânia em seus momentos mais sombrios, declarou Lindsey Graham. Há um triste epílogo para esta parte da história. Em 12 de julho foi noticiado que o senador Lindsey Graham faleceu após uma doença breve e repentina. Os detalhes ainda são apurados, mas Lindsey Graham voltou de viagem à Ucrânia, onde se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky. Além de visitar as instalações Skyfall, ele pediu aos Estados Unidos que aderissem à revolução ucraniana dos drones e da robótica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Lindsey Graham de patriota americano. Em sua mensagem final, Graham destacou que a Ucrânia faz algo especial e que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam aderir a isso. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Choque triste, mas pode levar os Estados Unidos a verem que a Ucrânia virou um parceiro mais valioso do que imaginava. Robôs terrestres são só um dos motivos para essa parceria ser valiosa aos Estados Unidos, pois a Ucrânia mostra diariamente como seus avanços tecnológicos permitem tomar a dianteira sobre a Rússia. Vamos focar na Rússia. Enquanto robôs terrestres ucranianos atuam na linha de frente, soldados russos devem desejar algo parecido para apoio. A Ucrânia gerencia a logística da linha de frente com robôs, enquanto soldados russos fazem tudo manualmente, e Putin impõe marchas da morte, destruindo seu exército. Antes de entrarmos no assunto, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando as informações deste vídeo, então não se esqueça de se inscrever para não perder o que vem por aí. Levamos você à linha de frente em Kherson. A United 24 Media informa que soldados russos são forçados a marchar mais de 10 quilômetros para chegar à linha de frente. Não é só a marcha por zonas de morte infestadas por drones que preocupa as forças de Putin. Esses soldados precisam levar munição e suprimentos a pé até o eixo de Dnipro, onde a batalha pelo território em Kherson está intensa. Esse desafio logístico está sendo agravado pelo fato de as forças da Ucrânia expandirem suas zonas de morte para cobrir mais território por onde as tropas da Rússia precisam passar. Essa revelação vem de Serhiy Sahaev, que é o porta-voz da 34ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais da Ucrânia. Controlamos tanto que ampliamos nossa zona de morte diariamente. Se você olhar o mapa, Kostorozov e Radensky já não são seguros para as forças russas. Podemos alcançá-los, encontrá-los e destruí-los em qualquer lugar. Temos a iniciativa, disse Sahaev, antes de relatar o que as forças ucranianas veem na linha de frente.
Os russos não conseguem mais chegar às posições em veículos, precisando carregar munição e suprimentos a pé por 10 a 11 quilômetros, até as posições de infantaria ou artilharia. O que vemos aqui é um contraste mortal. A Ucrânia está substituindo soldados que fariam esse tipo de trajeto no passado por robôs que são difíceis de detectar enquanto se deslocam e que agora fazem parte de uma rede modernizada de logística que mantém a Ucrânia viva. A resposta da Rússia é mandar mais soldados para o abate, como sempre. Ela não compete com a Ucrânia em robôs, então envia soldados com munição e suprimentos pelas zonas de morte. Esses soldados, sobrecarregados, se movem mais devagar e viram alvos fáceis para os drones ucranianos. Assim que o soldado é avistado, já era. Ou eles morrem em um ataque de drone, ou precisam largar o que estão carregando e correr para ter alguma chance de sobreviver ao ataque. De todo modo, a logística russa na linha de frente desmorona. E isso se deve ao fracasso de Putin em investir no tipo de tecnologia que a Ucrânia usa tão bem. Os resultados na linha de frente são evidentes. Em junho, enquanto a Ucrânia bateu o recorde de robôs terrestres, a Rússia atingiu seu próprio recorde sombrio. 39.490 baixas em combate. A Ucrânia está perto da meta de 50 mil por mês que Fedorov e Zelensky afirmam ser suficiente para tornar a guerra de Putin insustentável do ponto de vista do recrutamento. A Rússia não consegue resolver seus problemas logísticos. Liga destaca que não é só nos poucos quilômetros antes da linha de frente que tropas de Putin são destruídas antes de entregar suprimentos e munição ao destino. A logística para os militares russos em profundidades de 20 a 70 quilômetros está se tornando cada vez mais cara e perigosa para a Rússia, à medida que a Ucrânia amplia o alcance de seus drones. Vimos uma menção à falta de veículos em Kherson. O mesmo está acontecendo em toda a Ucrânia, declara Ruslan Muzychuk, que é o porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia. Segundo Muzychuk, comboios de suprimentos russos ficaram no passado, e o máximo que a Rússia consegue hoje é um veículo isolado, facilmente alvo de drones ucranianos. A Ucrânia ampliou em mais 30 quilômetros o alcance dos ataques contra depósitos russos de munição e combustível para agravar o problema. E agora chegou a um ponto em que está atingindo mais de 190 alvos desse tipo todos os meses. Mesmo a 50 a 200 quilômetros da linha de frente, vemos destruição semelhante. O Atlantic Council ressalta que outra inovação robótica da Ucrânia, os drones de médio alcance, torna quase impossível que a Rússia mantenha uma logística estável atrás da linha de frente. Esses drones atacam caminhões em rotas logísticas criadas pela Rússia nos territórios ocupados. Eles destroem defesas aéreas, locais de lançamento de drones e pontos de comando e controle usados para coordenar ataques russos na linha de frente. A Crimeia sofreu com o caos na retaguarda russa e agora enfrenta grande escassez de combustível enquanto a Ucrânia isola a península. Mas os efeitos já atingem toda a Ucrânia. Este é um bloqueio logístico em camadas. Combustível e suprimentos estão sendo destruídos em massa na retaguarda russa. Tudo o que consegue passar para a retaguarda próxima também está sendo alvo, já que ataques contra veículos, depósitos de combustível e locais de armazenamento de munição reduziram a Rússia a enviar veículos individuais, isso se ainda houver veículos para enviar, para começo de conversa. Em Kherson claramente não há veículos. Também não há robôs terrestres. Soldados russos viram alvos lentos nas zonas letais ao carregar munição e suprimentos, por 10 quilômetros até uma linha de frente que muitos nunca verão. Os drones da Ucrânia vão dar conta deles muito antes que consigam levar sua carga até onde é necessária. A abordagem da Rússia para a logística agora parece absolutamente antiquada, quando comparada ao uso brilhante de robôs terrestres de linha de frente pela Ucrânia. Isso não significa que a Rússia não tente imitar a revolução logística dos robôs terrestres da Ucrânia. Estaríamos mentindo para você se tentássemos afirmar o contrário. A Pravda informou em maio que a Rússia recebeu seu primeiro robô terrestre apenas em 2024. Mas, como tantas vezes, a Rússia não percebeu a importância desses robôs. Apesar dos recursos, não investiu bastante em robôs terrestres para evitar situações como mandar soldados sobrecarregados andarem 10 km por zonas de morte ucranianas. Os números evidenciam a diferença entre Rússia e Ucrânia em robôs terrestres. Pravda informa que a Rússia possui cerca de 20 empresas fabricando 29 tipos de robôs terrestres. 12 dessas empresas estão sob sanções ocidentais, o que não ajuda a Rússia. Em contraste, a Ucrânia homologou 67 novos tipos de robôs terrestres somente no primeiro trimestre de 2026. Isso é mais do que o dobro do número total de tipos de robôs que a Rússia desenvolveu, alcançado em apenas 3 meses.
a Ucrânia está investindo forte para levar mais robôs terrestres à linha de frente. No primeiro semestre de 2026, a Ucrânia já contratou cerca de 25 mil robôs. Isso é mais que o dobro dos robôs adquiridos em 2025, e a Ucrânia ainda vai além. Segundo Zelensky, o objetivo é produzir cerca de 50 mil robôs terrestres até o fim do ano. Lembre-se, esses robôs não são como drones FPV. Eles não fazem missões kamikaze e não são equipamentos descartáveis. A Ucrânia pode reutilizar esses robôs até que a Rússia consiga destruí-los. Com o aumento da produção, a Ucrânia terá um exército de robôs terrestres para substituir soldados na linha de frente. Quanto à Rússia, terá o que vemos em Kherson. Logística manual ultrapassada, incapaz de suportar a força das zonas de morte da Ucrânia. Vamos analisar o panorama geral. Por que é relevante a Ucrânia bater novos recordes no uso de robôs terrestres? Já discutimos substituir a mão de obra, que é o benefício mais evidente. Cada robô terrestre na linha de frente está preservando a vida de um soldado que poderia ter sido forçado a fazer uma missão logística se aquele robô não estivesse lá. No cálculo da guerra, isso é usar um recurso para salvar um recurso muito mais valioso. Mas ao falar de cálculo, é preciso considerar o custo também. De acordo com a Emacias Ukraine, os robôs terrestres que a Ucrânia está construindo normalmente custam entre 2 mil e 40 mil dólares. Isso é trocado na guerra moderna, especialmente para plataformas que podem fazer de tudo, desde transportar suprimentos e evacuar soldados, até colocar minas, lançar drones FPV e até realizar missões de ataque próprias. Também podemos fazer alguns cálculos rápidos para ver que a Ucrânia vai gastar entre 100 milhões e 2 bilhões de dólares em robôs terrestres em 2026. Mas quando esses robôs estão realizando tantas missões e salvando vidas nesse processo, então um investimento de mais de 1 bilhão de dólares começa a fazer sentido. Isso fica claro ao vermos robôs terrestres mudando a linha de frente que a Rússia tenta dominar com carne e metal. Ambos faltam à Rússia agora, tornando ainda mais crucial a transição da Ucrânia para a robótica terrestre. Zelensky já chamou essa tecnologia de o próximo grande passo para salvar a vida dos soldados, e o que ele quer dizer com isso é simples. A Ucrânia enfrenta crise de mão de obra, e robôs ajudam a resolvê-la. Após mais de 4 anos de guerra, a Ucrânia enfrenta dificuldades para recrutar. Segundo o Long War Journal, cresce o número de casos de evasão do serviço militar e de ausência sem autorização entre soldados. A Ucrânia busca resolver esses problemas. Foram introduzidas reformas contratuais que estabelecem 3 tipos de contratos militares, variando de 10 a 24 meses, dependendo da função que o novo recruta irá desempenhar. O salário das tropas de infantaria de assalto subiu para cerca de 6.700 dólares mensais, cerca de 10 vezes a média salarial na Ucrânia. Novo sistema de adiamento protege soldados de futuras mobilizações após o fim dos contratos. Mesmo assim, a Ucrânia ainda tem desafios de efetivo. Superar esses desafios será talvez o principal papel dos robôs terrestres, à medida que a guerra avança para 2026 e além. O robô mais barato custa menos de 1/3 do salário mensal de um soldado de assalto. Seria tolice a Ucrânia não investir. Com esses robôs, muitos soldados podem permanecer em segurança atrás da linha de frente, controlando-os remotamente. Menos risco para o soldado, melhor logística para a Ucrânia. Esse é, em última análise, o motivo pelo qual a indústria de robôs terrestres da Ucrânia explodiu em 2025, crescendo 488% em comparação ao ano anterior. Esse crescimento continuou. A infantaria não está desaparecendo. A Ucrânia ainda precisa de infantaria para recuperar territórios. Isso vale mesmo ao incluir drones aéreos e robôs terrestres. Mas o que essa nova geração de máquinas faz é tornar muito mais fácil para a infantaria cumprir seu papel. Robôs terrestres abastecem tropas e evacuam feridos, enquanto drones atacam soldados russos em suas fortificações. O que antes era um processo manual que exigia mensageiros lidando com a logística e soldados indo de prédio em prédio ou de trincheira em trincheira, foi simplificado para reduzir os riscos. Se a Ucrânia superar os desafios de comunicação e de sinais, os robôs terrestres ganharão ainda mais importância. Redes mesh são sugeridas como solução e podem ser decisivas. Mesmo sem os avanços futuros, os robôs terrestres da Ucrânia já são um divisor de águas. O exército de robôs da Ucrânia bateu novo recorde de missões concluídas em junho. São 6 de 6 meses batendo recordes. Acreditamos que julho será mais um mês de recordes. Depois vem agosto, aí você entende o que digo. A revolução dos robôs ocorre na Ucrânia neste momento. A Rússia não está conseguindo acompanhar.
Seus soldados marcham para a morte enquanto robôs ucranianos se preparam para cumprir seu papel para que a Ucrânia vença a guerra. A inovação é central em tudo que a Ucrânia faz. A Ucrânia, às vezes, transforma armas improváveis em verdadeiras máquinas de matar. Já vimos robôs terrestres levando minas para ataques e drones marítimos destruindo navios russos. Mas postes de cerca só apareceram recentemente. É isso mesmo, postes de cerca. A Ucrânia desenvolveu uma nova arma impressionante que é tão simples quanto devastadora, e você pode saber mais sobre ela assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossa análise dos desdobramentos da guerra da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado como sempre por assistir.